Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes, por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus, do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, celebrando então um encontro com a Palavra de Deus, que se dá aqui na Eucaristia, na celebração da fé, na celebração central da nossa fé, nós nos encaminhamos para a Páscoa do Senhor, durante a caminhada, durante o percurso quaresmal. A Igreja nos convida a viver de maneira intensa esse tempo, um tempo de conversão, um tempo de reconciliação, um tempo de penitência, um tempo de renovar a nossa vida de fé, o nosso compromisso batismal, para que a gente possa celebrar a Páscoa do Senhor também de coração renovado. A palavra que nós acabamos de ouvir apresenta para nós a aliança de Deus com o seu povo. Moisés, que sobe a montanha, permanece lá 40 dias. Já é um sinal da caminhada quaresmal, desses 40 dias de peregrinação que somos chamados a fazer. E lá no alto da montanha, Deus vai instruindo Moisés e entrega a ele as tábuas da lei. No entanto, o povo de Deus, que permanece aos pés da montanha sagrada, começa a ficar em dúvida, começa a se perguntar por que Moisés está demorando, por que ele não dá resposta, o que acontece, será que Deus se esqueceu de nós? E então, diante dessa tentação, diante da dúvida, diante da incerteza, constrói para si, fabrica para si um Deus falso, um bezerro de ouro. Essa imagem, essa história, que vem lá do Antigo Testamento, é apresentada para nós pela Igreja durante o tempo da Quaresma e no dia de hoje, de maneira especial, para fazer um alerta ao nosso coração. Muitas vezes a gente tem a tentação de que Deus demora, de que as esperas da vida muitas vezes são inúteis e que Deus não responde aos nossos clamores, aquilo que a gente espera.
E então vem a tentação de colocar outra coisa no lugar de Deus. É justamente isso a idolatria. Muitas vezes se pensa que a idolatria é ajoelhar-se diante de uma imagem, é cultuar uma imagem da Virgem Maria ou dos santos. Não é isso. A palavra de Deus ensina que a idolatria é fazer de Deus aquilo que ele não é. E no caso aqui, o bezerro de ouro é apenas uma desculpa, é apenas um sinal que o povo de Israel vai construir para si. O mais importante e mais grave nessa situação é o rompimento da aliança. E nós? Será que rompemos a aliança com Deus quando substituímos, quando colocamos no lugar de Deus outras coisas que não são o Deus vivo e verdadeiro? E muitas vezes, no lugar de Deus, colocamos a ganância, a cobiça, o dinheiro, a inveja e tantas outras coisas que muitas vezes vão tomando conta do nosso coração, da nossa vida e roubam o lugar de Deus na nossa história. A lei de Deus foi dada a Moisés e por isso transmitida ao povo, para que de maneira pedagógica o povo de Deus fosse conduzido na caminhada do deserto até a terra prometida e assim fosse educado, fosse formado como verdadeiro povo de Deus. É por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, aos judeus, ou seja, aqueles que faziam parte do povo da aliança, vai fazer uma dura crítica a eles, dizendo: vocês não escutam Moisés, vocês não escutam a palavra de Deus, vocês não seguem os mandamentos do Senhor, vocês não são fiéis à aliança e por isso vocês não têm condições de me acolher, de acolher o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a palavra de Deus, tudo o que está escrito no Antigo Testamento, especialmente nos mandamentos da lei de Deus, se referem ao próprio Jesus Cristo. Ele é a chave de leitura para que a gente possa compreender tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes uma pessoa vem dizer: eu até leio a Bíblia, mas não consigo entender. Eu não sei o que a palavra de Deus tem para me dizer, para me orientar na minha vida. Tem gente que até pega a Bíblia e faz dela uma adivinhação, pegando trechos da Escritura, assim, a esmo, né? Para poder achar que Deus tem uma mensagem para si de forma, assim, muitas vezes mágica. Não, a palavra de Deus não é mágica. A chave de leitura, a orientação, a melhor forma da gente compreender a palavra de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. É conhecendo Jesus e o seu Evangelho, como ele mesmo hoje nos ensinou, as suas obras, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele continua fazendo na nossa vida. É conhecendo verdadeiramente e seguindo de maneira comprometida, de maneira séria, de maneira alegre, como discípulos mesmo, o Senhor ressuscitado, que passando pela cruz, deu a sua vida por nós, é que a gente vai compreender de maneira completa, de maneira verdadeiramente comprometida a palavra de Deus. E tudo isso se dá na nova e eterna aliança. Aquela aliança que Moisés celebrou com o povo de Israel na saída da escravidão, na passagem do Mar Vermelho, na caminhada do deserto para a terra prometida, naquela antiga aliança, agora em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que é o novo Moisés, Ele que é o próprio Deus vivo e verdadeiro no meio de nós, esta nova e eterna aliança é para nós, então, de maneira permanente, a presença do Senhor no nosso meio. E isso se dá na Eucaristia, que hoje nós estamos celebrando e que você também participa dela conosco aqui na TV Imaculada. Por isso que essa palavra, que esse convite de Deus, que esse apelo de Jesus na sua vida possa permanecer e você possa viver bem esse tempo da Quaresma, celebrando a Eucaristia, celebrando a fé e renovando a sua vida em Cristo para celebrar também a Páscoa do Senhor. Amém.